E essa jornada com o sono do bebê, com a saúde mental materna, começou com a minha própria dor, né? Eu sou cristã há muitos anos, mas quando eu casei, eu tinha muitas concepções feministas sobre a vida, sabe? Então eu tinha um plano de ter uma carreira, de fazer algumas conquistas importantes no âmbito profissional, e ser mãe era um sonho muito distante, nem era um sonho, na verdade, né? Então eu era especialista em recursos humanos numa grande multinacional. E aí eu saí dessa empresa, ia fazer a transição de carreira, e Deus me presenteou com uma menininha. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Porque não estava aqui no meu plano, mas estava no plano de Deus. E aí, nesse momento, eu entrei num acordo com meu marido e falei assim, ó, se eu fosse entrar de licença maternidade, né, eu ficaria aí 4 meses com o bebê, então vamos esperar esse período, depois eu volto a trabalhar. E aí, na gestação, Deus já começou a trabalhar, né? É muito lindo que quando Deus quer libertar o povo do Egito, ele chama, né? Ele fala para Faraó que vai levar o povo pro Egito para celebrar uma festa, né? Deus queria celebrar uma festa comigo e eu não estava sabendo que era isso, né? Eu só vi o deserto ali. Só viu o deserto, não via a festa. Exatamente, porque aí eu tive uma gestação de risco, a minha filha nasceu prematura e eu já tinha uma depressão perinatal, né? Que não foi diagnosticada na época. E quando ela nasceu prematura e meu mundo desabou, assim, sabe? Então veio aquela depressão fortíssima já desde o nascimento dela. E o sono se transformou numa grande dor, porque aos 5 meses ela chegava a acordar 18 vezes. Era de 20 em 20 minutos ou de 10 em 10. Meu Deus. Então, assim, eu não dormia mais e, assim, meu casamento ficou muito abalado. A minha vida como ser humano, como cristã, comecei a questionar muito ao Senhor. Deus, sua palavra diz que filhos são herança, são um presente, mas como assim? Eu tô destruída, né? E todas as minhas dores também da minha história vieram à tona junto com ela, né? Eu tive uma infância muito difícil, com relacionamentos familiares muito destrutivos. Então, ter aquele bebê no colo me levou, me catapultou para um passado que precisava de cura, né? E eu vejo que para muitas mulheres esse é o combo, né? Quando chega um bebê, você se vê diante de um castelo de areia de expectativas que você constrói, muitas vezes de uma perspectiva muito feminista sobre o nosso papel da nossa família na sociedade, e também a nossa história que não foi curada, e de repente você se vê buscando referências lá no seu lugar, né, de origem, no seu lugar de base. Então, esse combo aí fez uma mistura bem nociva para mim, explosiva, assim. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, se a sua palavra diz que ela é um presente, eu não aceito viver assim. Eu quero viver o presente que a sua palavra diz que ela é. Então, me ensina. E hoje, quando eu olho, né, quando a gente está vivendo, a gente não consegue perceber nada disso, né? Mas quando eu olho para isso, eu vejo o quanto Deus trabalhou em mim nessa dificuldade, porque Ele tirou a minha sensação de que eu podia controlar o mundo, né? Porque antes de ter filho, eu falo que a gente é aquela menina mimada que eu quero, vou fazer do meu jeito, né? E passou a ser do jeito de Deus, passou a ser no tempo de Deus, passou a ser da forma dele, né? Então, eu acho que a primeira grande lição que eu pude tirar disso tudo foi que os convites de Deus para o deserto, e muitas vezes para as mulheres, né? Eu acho que toda mãe vai entender isso. O início da maternidade é um deserto. O deserto nem sempre é um castigo. Ele, às vezes, é um privilégio, porque quando eu vejo a pessoa egoísta, egocêntrica, imatura que eu era antes de ter minha filha, e quem a maternidade me transformou, eu voltaria para esse lugar de novo, para Deus poder transformar tudo, que continua transformando a cada etapa da vidinha dela. Ela ainda é uma criança, né? Mas ali eu fui vendo, né, que Deus queria algo a mais de mim, que Ele não queria mais aquela autossuficiência, aquela mulher dominadora, aquela mulher que achava que controlaria tudo, mas Deus estava esperando eu falar, toma, é do Senhor o controle, né, me ajuda. Eu falo que aquelas madrugadas longuíssimas ali, né, com o bebezinho chorando no colo, me ensinou a depender de Deus de verdade, porque eu só tinha Ele.
né? Eu não tinha, a minha força não adiantava nada, naquela época eu não estudei sobre o sono do bebê, né? As minhas técnicas eram totalmente falhas, porque para acordar 18 vezes por noite, imagina quanta coisa errada eu fiz, né? Mas eu tinha apenas as lágrimas, às vezes, e Deus para falar, Senhor, me ajuda, não tô conseguindo. E foi assim que Deus foi me direcionando. Eu cheguei a fazer um curso um serviço de consultoria de sono, que não deu certo. E aí, quando a Esther estava ali entre 6 e 7 meses, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver assim. E aí eu lembro que eu fui numa pediatra chorando, e ela falou, você precisa ensinar sua filha a dormir. Eu falei, mas como faz isso? Tipo assim, ensina a criança a dormir? Porque eu já fiz até um serviço, não deu certo. Aí eu lembro que ela imprimiu umas páginas de uma matéria que falava sobre um estudo e sobre técnicas de sono. E eu peguei aquilo como uma resposta de Deus para minha vida. Eu falei, é isso que eu vou fazer a partir de hoje. E aí eu conversei com meu marido e eu comecei a educar o sono dela da forma como eu tinha entendido que se fazia. E aí, de 18 vezes que ela acordava, aos 9 meses ela passou a dormir uma noite inteira. E aí eu comecei a ajudar as amigas do parquinho, as amigas da praia lá, né? Tem a praia, a gente leva os bebês para brincarem na praia de manhã, né? Comecei a ajudar. E aí eu me vi diante de um dilema, que era que eu tinha que voltar a trabalhar no emprego formal, porque naquele momento a gente estava precisando muito financeiramente que eu contribuísse com a nossa casa. E aí eu falo que quando você não quer, aparecem todas as propostas de emprego do mundo, né? E aí vinham as propostas, só que eram aquelas propostas de sair 6 horas da manhã e voltar às 10 da noite. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu fui essa filha. E eu creio que o Senhor não me deu a Esther para perpetuar esse ciclo, eu quero ser mãe. Eu quero cuidar dela. E aí eu comecei a orar, eu comecei a entrar em sofrimento. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero cuidar da minha filha, eu quero ser mãe, eu quero estar aqui. Então, Senhor, eu não quero desobedecer o meu marido e desonrar, porque ele está com a expectativa de que eu aceite alguma proposta. Mas eu também quero honrar aqui o ministério que o Senhor me entregou. Então, abre uma porta para mim, Senhor. E aí eu lembro que numa tarde, assim, as coisas estavam muito apertadas, eu fui pro meu quarto e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me responde, o que o Senhor tem para minha vida? Fala, Senhor, fala comigo hoje o que o Senhor tem para mim. Eu acabei essa oração, levantei, abri o celular e veio um anúncio do Instagram assim, eu consultora de sono. Eu falei, meu Deus, eu queria a resposta hoje, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. E aí eu fiquei com medo e falei assim, Senhor, se isso for do Senhor, faz meu marido aceitar. Né, move o coração dele, que o sim do Senhor saia da boca dele. E foi muito legal que à noite ele chegou em casa, eu falei, Deus, tá com o Senhor, vamos lá. Eu, amor, deixa eu te falar, o que você acha e tal. Aí ele falou, eu acho uma ótima ideia. E aí eu lembro que na época a gente estava passando por muitos desafios financeiros, assim. Ele falou, divide. Eu lembro que eu dividi minha formação, tipo, em 36 vezes, e foi na fé, né? E aí eu fiz essa formação. E quando eu terminei, eu era do interior, né, do Espírito Santo, não conhecia muitas pessoas em Vitória. Eu falei, Senhor, o Senhor abriu o caminho para fazer a formação. Agora, o Senhor pode abrir o caminho para eu ser um instrumento do Senhor na vida de mães que estão passando pelo mesmo. Então, traga essas mulheres que estão nessa situação até mim. E eu lembro que a minha primeira paciente foi uma mãe do interior do Amazonas, de uma cidade chamada Maués, que me encontrou de madrugada no Instagram. Então, a jornada começou assim, né? Deus foi fazendo, Deus foi movendo, Deus trouxe as mães e, de repente, eu ia atendendo uma, outra. E essa rede foi se multiplicando até essas alunas chegarem a 31 países, assim. E eu acho que Deus é tão maravilhoso, né? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não olharia para essa dor da forma que eu consigo ver, né? A privação de sono, ela é muito destrutiva para uma família, né? Então, o começo de tudo foi assim, foi